Pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Eu me chamo Wellington Mendes. Sejam muito bem-vindos. Eu falo aqui diretamente de São Luís do Maranhão. A primeira coisa, gratidão a Deus e gratidão à minha liderança. Quero agradecer pela confiança, tá, desse treinamento aqui. Sinal que o trabalho está sendo bem feito e a gente está aqui para somar. Como eu falei para Emanuel, que me convidou, de prontidão para a gente vir somar. Eu tenho 21 anos, tá? De quartel, sou militar ainda, né? Sou sargento da aeronáutica, desenvolvo Rinodê há mais ou menos 4 anos que eu faço esse negócio. Há 4 anos que eu me permiti conhecer esse empreendimento, esse modo de empreender. Até então, como militar, não era um dos meus objetivos. Na verdade, eu não conhecia esse modelo de negócio. E, sinceramente, eu costumo falar nas minhas APNs que a gente não consegue transmitir a grandeza desse negócio em uma apresentação ou um treinamento. E, Neto, eu vou compartilhar minha tela aqui. Como eu falei para vocês, eu sou diamante elite, né, desse negócio. Salvador, a galera toda da Bahia conectada. Cadê a galera de São Luís? A galera de Pinheiro também, o Frank, Salvador. E ainda trabalho no tradicional, faço esse negócio em paralelo ainda, mas com um sentimento de muita gratidão por saber que em pouco tempo, Serra na Bahia, por saber que em tão pouco tempo a gente já alcançou um resultado que já ultrapassa, né, o meu tradicional, graças a Deus. Então, sou muito feliz e eu espero hoje aqui agregar Baiana, mas estou assistindo de Luciane. Não tem o nome porque tá o nome do celular. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. A gente tem 1 hora aqui para bater esse papo. E, sinceramente, Denis Silva, certo? Mas hoje eu fui convidado para bater um papo com vocês. Só que a minha intenção é justamente essa daqui. Fazer com que vocês acordem para a grandeza desse negócio que a gente desenvolve. Vou tentar falar até um pouco mais devagar, mas a minha intenção aqui é fazer com que vocês despertem com a oportunidade que não só vocês, que a gente tem na mão. Essa é a minha intenção. E se alguma coisa que eu falar não incomodar vocês, o meu objetivo não foi alcançado. Se alguma hora vocês ficarem com raiva de mim, anotem, tá certo? Porque provavelmente é isso que está travando o sucesso de cada um aqui. Eu queria agradecer e já pedir permissão aqui a toda a minha liderança. Dizer também que ninguém falou comigo antes, tá certo? Sobre esse treinamento, então não é direcionado a ninguém, mas se servir a carapuça, use-a. Tá? Mas eu tenho certeza que eu vou falar aqui, medir as palavras, vou falar com carinho o que a gente tem que falar, tá certo? A galera que puder também, mantenha a câmera aberta para que a gente possa interagir. Eu peço também que quem puder, fale no chat aí, não vai atrapalhar não, muito pelo contrário, ajuda na nossa apresentação, no nosso treinamento. Tá certo? Para quem não me conhecia, Futuro Duplo Elite, daqui diretamente de São Luís do Maranhão. Olha, Duplo Elite, Futuro Duplo Diamante. Mas Duplo Elite também, que a gente vai estar construindo, a gente não vai parar, isso aqui é para a vida toda. Eu já estou construindo meu futuro aqui, na minha primeira e última empresa de multinível. Tá certo? Vamos lá. Bom, que dia é hoje, galera? Que dia é hoje? Hoje é simplesmente o dia que daqui a 5 anos você vai se orgulhar de ter tomado a decisão de fazer esse negócio como deveria ter feito. Hoje é o dia que daqui a 5 anos você vai se orgulhar de ter tomado a decisão.
certo? Só que, diferente de um show de mágica, o nosso negócio nunca será bom para os telespectadores. Entenda, líderes e liderados, o nosso negócio nunca vai ser bom para quem apenas fica na moita, como a gente chama aqui no quartel, o moita. O nosso negócio nunca será bom para aquelas pessoas que não tomam a iniciativa, que não dão a cara a bater. O nosso negócio, sim, é para as pessoas que têm iniciativa, que têm autorresponsabilidade, que assumem a responsabilidade do seu negócio. Mas antes da gente começar até falar mais, eu queria falar de alguns conceitos que acabam atrapalhando o nosso crescimento. Acabam fazendo com que algumas pessoas até duvidem desse negócio. E uma delas chama-se fracasso. E uma coisa que eu entendi nesse pouco tempo de Rinodê é que fracasso, para mim, é apenas quem desiste. Apenas quem desiste. O fato da gente cair ou errar algumas vezes não quer dizer que a gente fracassou. E outra coisa, a gente pode ter errado. Só que nós não somos o fracasso. Todas as vezes que eu olho alguma pessoa que sai da Rinodê, para mim, ou ela não tinha um sonho tão grande, ou ela não tinha um motivo, um porquê ou um porquê grande que fizesse com que ela continuasse nesse negócio. Tudo que a gente passa, eu entendi que é um processo, é Deus me preparando para as coisas grandiosas que ainda estão por vir. Eu preciso ser lapidado, eu preciso ter treinado, eu preciso ser merecedor de tudo que está por vir. Eu lembro que Neto falou uma vez para a gente, e isso fez muito sentido para mim. Ele disse assim para a liderança: se eu hoje chegasse e te entregasse a minha linha de imperial, você teria capacidade de liderar toda a minha equipe? E por mais que eu queira e quero ser imperial, hoje eu reconheço que eu não teria condições de liderar, de assumir essa responsabilidade. E isso eu entendi que é um processo, é um caminho. E aqui, como tem na frase, eu entendi também que a Rinodê é uma fila de banco. E nós que já estamos, que já fazemos parte da Rinodê, a gente já está com a nossa senha na mão. E quando a gente está dentro do banco, não importa o horário, a gente vai ser atendido. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: não importa o tanto que a gente caia nesse negócio, a nossa vez vai chegar. A gente vai bater o diamante, vai bater o duplo diamante, o triplo diamante, o imperial nesse negócio. O que eu digo para vocês? Não saiam da fila. Essa frase aqui, ó, não sai da fila, porque na Rinodê a fila anda, é de Sandro Rodrigues. E eu trouxe isso para mim. Eu entendi que nesse negócio não importa o tempo. A gente precisa fazer até que dê certo e mais um pouco ainda. Até que dê certo na nossa vida e na vida da nossa equipe. Mas eu entendi que vai chegar a nossa vez, não importa o tempo. Vai chegar a nossa vez. Wellington, mas as coisas não estão caminhando para mim, comigo, não estão dando certo. De duas, uma. Como diz a frase de Paulo Vieira, aquilo que eu ainda não tenho é porque ainda não sei. Ou você ainda não está sabendo fazer, ou você está fazendo pouco. Entenda, todas as vezes que a gente cai, é para a gente aprender. Todas as vezes que eu caio, não existe perda, não existe derrota na Rinodê. Ou eu venço, ou eu aprendo. Pessoas que não sabem lidar com o fracasso não são merecedores do futuro que lhe aguarda. Então, todas as vezes que não estiver dando certo, se lembre desse treinamento aqui. Tudo que acontece na nossa vida, para tudo a gente está sendo preparado. Preparado para as bênçãos que ainda estão por vir. Eu creio muito nisso, eu creio muito. E todas as vezes que eu erro, que eu não sabia como militar, todas as vezes que eu precisei aprender uma qualidade, vamos dizer assim, uma característica, eu entendi que era para o meu crescimento e para que eu fosse merecedor
daquilo que está reservado. Não porque eu já tenha, mas porque eu entendo que a minha hora, esse negócio da minha hora vai chegar, né? Mas aqui na Rinode é real, é verdade. Então, entendam, nós não somos o fracasso. A gente pode até cair, errar, mas vai passar. A gente aprende e continua, né? Então, vamos lá. Outra coisa, outro conceito que eu trago comigo é crença. Só que entenda, eu não quero falar aqui, eu sei que tem muitos novos, mas eu não quero falar aqui de crença de empresa, crença nos produtos, crença em você. Não. O que eu quero que vocês entendam aqui com a palavra crença é aquilo que você está contando para você hoje. O que você acredita nesse negócio? O que esse negócio pode te proporcionar? O que você está contando? Quais as histórias que você está contando para você? Porque se você contar a história de sucesso, é isso que você vai ter. A Rinode está pronta. Vários treinamentos a gente fez parte da Rinode e ouviu que a gente precisa ter as 5 crenças. Só que hoje, a Rinode já deu prova de ser uma empresa grandiosa. A indústria do multinível é a indústria que mais forma milionários no mundo. Os produtos da Rinode são incríveis. A crença na gente é o mais importante e a crença nas pessoas. Só que mais do que isso, o que você está contando para você nesta hora? O que você está dizendo para você quando você vai marcar um plano? Que você vai chatear a pessoa? Ou que você vai incomodar? Ou o que você está dizendo para você do resultado que você não controla? Está com medo do não? Porque o não vai levar a gente para trás. O não pode até não me levar para frente, mas para trás não. E como eu falei, todas as vezes do não, do fracasso, é para eu aprender, para ver onde eu errei, por que eu recebi um não. E outra, a gente não controla o não. O que eu controlo é fazer as minhas apresentações. Isso eu controlo. E o que você está contando para você? Com quem que você está se aconselhando? Se você tem alguma crença limitante, com quem que você está conversando? Com quem faz parte do negócio, que tem sucesso, ou quem não faz parte do negócio? Não interessa o que a Rinode faça, não vai mudar se você não acreditar que você pode alcançar grandes coisas dentro desse negócio. Crença na indústria, na empresa, nos produtos, no modelo de negócio, tudo isso você precisa ter. Só que se você continuar contando historinhas para você, as coisas não vão acontecer. Certo? Vamos lá. Outro conceito interessantíssimo que eu entendi que muita gente sai da Rinode porque a gente vai ganhar muito dinheiro. E, sinceramente, eu tenho muita vontade, Neto e toda a liderança, falei lá no nosso treinamento sábado, a coisa que eu mais gosto de ver, assim, e que eu fico torcendo para falar, eu vou falar um dia, vou chegar e dizer assim, ó, galera, eu faço Rinode, não é mais pelo dinheiro, eu tô doido para dizer isso, entendeu? Mas desde agora, eu aprendi que se eu não gostar de pessoas, se eu não amar as pessoas, o meu negócio de marketing multinível não vai para frente. Então, você que começou e que tem uma equipe, você precisa amar a sua equipe. Parece clichê, parece coisa bonitinha de se falar, mas a palavra é essa, entendeu? Amar. Talvez a gente possa usar a empatia, colocar no lugar dos outros, só que é muito mais do que isso. Você precisa se preocupar com as pessoas que estão na tua equipe. Esse negócio é de relacionamento, é de estar junto, é de querer estar junto, é de querer ajudar as pessoas. Eu tenho certeza absoluta que da liderança que já foi para o Cruzeiro uma vez,
e que pela segunda vez levou a equipe, a alegria era muito maior. A mesma coisa quando alguém da nossa equipe bate uma graduação. A nossa alegria como líder, ela precisa ser maior do que quando a gente bateu a nossa graduação. Mais uma vez, isso aqui não é clichê, isso aqui não é papinho, não. Se a gente não se preocupar com as pessoas que estão fazendo parte desse negócio, elas vão entrar e vão sair. E a gente não quer isso. A grandeza desse negócio está na retenção, nas pessoas, no negócio que a gente está construindo. Lógico, muita gente vai sair porque o normal é sair de alguma coisa. Só que as pessoas que ficam, elas precisam perceber que elas são importantes, que elas fazem também a parte de algo grande. Se você não gosta de pessoas, não gosta de gente, desculpa dizer, a Rinode não é para você. Wellington, eu entrei nesse negócio, entendi que a Rinode é para mim, mas ainda não gosto. Beleza. Se permita melhorar. Bem aqui embaixo tem essa equipe Kaizen. É a minha equipe, o nome da minha equipe é um nome que eu já trago comigo há algum tempo. E algumas pessoas aqui, tenho certeza que até de Feira de Santana, lembra desse nome, né? E o que quer dizer Kaizen? Quer dizer melhoria contínua. Então, se eu melhoro pelo menos 1% a cada dia, eu fecho o ano com 365%, né, melhorzinho um pouco. Então, você precisa gostar de pessoas. É mais do que gostar. Você precisa amar as pessoas. O nosso negócio ele ultrapassa qualquer barreira, vamos dizer assim. Lógico, eu tenho uma frase comigo que eu digo o seguinte: eu sei muito bem diferenciar negócio de amizade. Se um amigo meu não quer fazer parte da Rinode, eu não tenho problema, a gente vai continuar amigo. Eu sei diferenciar negócio de amizade, mas eu não sei diferenciar amizade de família. Então, se a pessoa está comigo, e isso aí eu ouvi de Sandro Rodrigues quando falou para a Jenison Carvalho, o prato que tiver na minha mesa vai ter na tua, é isso que eu trago para mim. O prato que eu tiver na minha mesa, a minha equipe vai ter. Eu falei agora, eu não teria problema nenhum. Eu não teria problema nenhum de ser imperial e ter 100 imperiais abaixo. Eu não teria problema nenhum. Lógico que a gente sabe, isso aí está falando. Lógico que a gente sabe que se eu tenho 100 imperiais, 50 imperiais abaixo de mim, provavelmente eu sou um nível acima. Mas eu não teria problema nenhum de ser imperial e ter imperiais abaixo de mim. Muito pelo contrário, eu tenho certeza aqui que Neto também se alegrou quando tinha, ou se tiver, vamos dizer assim, downlines que passaram. Aqui a gente tem também, né, pessoas que foram colocadas como a irmã Nilde, que é a minha patrocinadora, e que foi colocado no ID do esposo antes, foi colocado pelo esposo dela. Aí ele é diamante elite e ela é duplo diamante. Tá certo? A gente precisa se relacionar, precisa se dedicar, precisa se preocupar com as pessoas que a gente chamou para esse negócio. Porque se for só pelo dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro e vai ter uma hora que a gente vai parar, vai ver, não vê mais sentido. Durante o treinamento de sábado, foi falado lá de um testemunho de um cara que já ganha muito dinheiro, que ele não olhava a razão de fazer Rinode. Ele é empresário em 2 ramos, 2 segmentos, e já tem dinheiro. Só que o patrocinador dele falou o seguinte: cara, aí no teu negócio, tu consegue ajudar pessoas diretamente? Ele disse: não. Ele disse: tu te alegraria se tu mudasse a vida de outras pessoas? Ele disse: sim. Ele, pois pronto. Ele disse: então vamos embora fazer. O cara bateu ouro em 2 dias. Em 2 dias, do dia 13 ao dia 15, ele bateu ouro. E qualificou o triplo diamante, patrocinador dele, para ir agora no Summer Fest. Certo? Vamos lá. Eu coloquei aqui essas características de um líder. Quem a galera que quiser tirar, pode tirar foto aí. Mas eu trouxe isso aqui para mim muito como os 10 mandamentos, onde Jesus veio e reduziu em 2. Essas características aqui foi colocada num treinamento que eu assisti do nosso
Titã Evandro Viana. E um outro que eu assisti de Sandro Rodrigues, ele reduz em 2. Da mesma maneira que Jesus reduziu os 10 mandamentos em 2, em um treinamento de Sandro, ele reduziu. Inclusive, foi em Salvador, o treinamento que eu tive a oportunidade de assistir com Sandro Rodrigues. E ele reduziu em 2 características, serviço e exemplo. Em uma dessas nossas viagens aqui para o interior do Maranhão, uma recém-cadastrada disse assim, cara, me diz aí qual a característica, as coisas que eu tenho que fazer para ser líder. E meio que como uma inspiração, ele disse assim, olha, a primeira característica de um líder é servir. E a outra é exemplo. Várias vezes a gente já ouviu assim, exemplo não é uma maneira de liderar, e sim a única. O exemplo, a gente costuma falar que o exemplo arrasta aqui no quartel. Não é o que eu falo, mas sim o que eu faço. Então, guarde essas 2 características. Eu sei também que a Rinode, graças a Deus, tem muitas pessoas novas, né? Então, que sirva também para que você que esteja começando o teu negócio. Daqui a pouco a gente tem um outro conceito importantíssimo, mas quanto mais pessoas a gente ajuda desse negócio, mais a gente ganha dinheiro. É muito meritocrático o nosso negócio. Como eu falei, a gente não tem condições de apresentar, e aí quando eu for Blackpin, eu vou bolar uma sugestão aqui, para a gente colocar nas nossas apresentações, a grandeza desse negócio. Porque a gente não consegue em um treinamento ver o quanto o modelo de multinível transforma as pessoas. Certo? Vamos lá. Pronto, como eu tinha falado de dinheiro, tem gente que tem aversão ao dinheiro por uma frase ou outra que encontrou na Bíblia e desprezou todas as outras frases que a Bíblia tem e que fala também sobre dinheiro. E às vezes algumas pessoas reclamam também porque o pessoal da Rinode só fala em dinheiro, e na verdade não é dinheiro. Não é simplesmente o dinheiro por dinheiro. E sim é um número de pessoas que a gente consegue alcançar através desse negócio. Riqueza, dinheiro, ela se resume ao número de pessoas que você consegue ajudar. Quanto mais pessoas você consegue ajudar, mais dinheiro você ganha. O cara que inventou o ar-condicionado, ele ajudou muita gente, ele ganhou muito dinheiro. A rede de neto, quem mais ganha dinheiro na sala é porque ele ajudou mais pessoas. E outra coisa, o dinheiro, ele é um ótimo escravo, mas ele é um péssimo patrão. Então, enquanto o dinheiro não é senhor da tua vida, é você que domina, ele tem muita serventia. O dinheiro só começa a ficar, vamos dizer, ruim, assim, quando você permite que ele seja o senhor da tua vida. Por que eu estou falando isso? Porque há alguns anos, como militar, a gente costuma chamar aqui que é estabilizado, é alguém que já tem mais de 10 anos de quartel e que não sai mais. Eu achava que minha vida estava tranquila. E até que aconteceu um acidente, uma viagem nossa, e em Fortaleza, e um caminhão bateu no nosso carro e meu pai precisou ficar internado. E eu que achava que minha vida estava tranquilinha, meu pai ficou internado em um hospital público e eu não tive condições de tirá-lo ele de um hospital particular. E depois, algum tempo depois, eu tive a oportunidade de conhecer a Rinode e vi que esse negócio aqui não se tratava apenas de mim. Eu sei que eu vou ganhar muito dinheiro nesse negócio, mas a quantas pessoas que eu vou poder ajudar se precisar, da minha família ou até quem não é da minha família. Depois de algum tempo, o André Robert deu um testemunho num dos treinamentos dele, que a Margareth tinha feito uma cirurgia e graças a Deus, como era bom que ele teve ali, e eles falam assim, era como é bom ter dignidade. Dinheiro não se trata apenas de riqueza ou de luxo, mas sim de dignidade, de liberdade.
E ele fala, e eu me lembrei muito disso, porque poderia ter sido eu, alguns anos atrás, de ter ajudado meu pai. Graças a Deus, meu pai não veio a falecer, mas uma viagem que era para ser feita em 3 dias, a gente ia num dia, assistia um jogo da Copa do Mundo e voltava no outro dia para cá, para São Luís do Maranhão, e a gente acabou que ficou morando praticamente em um hospital durante 7 meses. E assim, esse período, eu poderia ter trago meu pai para cá, para São Luís, e ia ficar tudo mais perto, se realmente eu tivesse preparado. Lógico, e outra coisa, a gente não vai fazer esse negócio pensando em coisa ruim. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tem hora, e vai acontecer, tem hora que acontece na vida da gente, que o dinheiro deixa de ser luxo e vira precisão. E vira precisão. Durante todo a minha carreira militar, eu tenho uma filha de 16 anos e, sinceramente, a parte do meu salário era dedicada aos estudos, é dedicada aos estudos dela, não para que ela seja rica e tudo, mas que eu tenha certeza que o dinheiro que eu ganho, ele não é senhor, mas que tenha serventia. Tá certo? Então, vamos lá. Durante o nosso caminhar aqui, muitas pessoas confundem, né, esses dois conceitos. E eu queria perguntar aqui para vocês, coloquem aí no chat, o que vocês são na Rinode, empregado ou empresário? Me ajudem aí no chat. O que você é aqui na Rinode? Empresário ou empregado? Cadê o chat? Deixa eu ver aqui. Empresário. Neto colocou empresário. Alguém mais? Empresário. Depois que Neto colocou empresário, provavelmente todo mundo vai colocar empresário, né? Certo? Quem mais? Empresário. Mais alguém? Luzia, empresário. Joelma, empresário. Dani, nada disso. Eu não entendi. Frank, empresário. Lúcia, empresário. Reinaldo, empresário. Bom, é isso mesmo. Só o que acontece? O problema é que as pessoas que ainda não construíram o negócio na Rinode querem agir como empresário. E, na verdade, a gente precisa trabalhar como empregado tendo a mentalidade de empresário. Porque o empresário, dependendo da empresa, lógico, é o cara que mais se esforça. Até que ele tenha um negócio sólido, é ele que chega primeiro, ele é o último a sair, ele paga todos os funcionários e, se sobrar, ele se paga. A gente está falando daquele empresário de início de carreira, não é isso? E muitas pessoas acreditam que, ao entrar na Rinode, já são empresários e deixam de fazer o que tem que ser feito. Em um dos áudios da semana, Daniel Melo fala que algumas pessoas comentam que os consultores da Rinode vêm com mentalidade de empregado, e ele diz que é pior ainda. E eu também trouxe isso para mim. Porque aqui no quartel eu tenho horário para entrar, não tenho horário para sair, a verdade é que tenho horário para entrar, mas não tenho horário para sair, e a gente cumpre o horário. Tem pessoas que trabalham no tradicional e que precisam estar no serviço 7 horas e moram a 2 horas do serviço e conseguem estar lá. E aí, na hora que vem para a Rinode, quer levantar 9 horas da manhã, e aí vão fazer algo, aí quando pensa que não, já está na hora do almoço, não fazem a venda, não fazem venda nenhuma, almoço. E aqui no Maranhão a gente costuma falar que um soninho depois do almoço é o sono dos miseráveis, e aí tira um cochilo, aí depois já está dando 3 horas da tarde, e aí ele diz que vai trabalhar só no outro dia porque ele gosta de sair bem cedo. Então, entenda, a gente precisa trabalhar como empregado e ter mentalidade, sim, de empresário, de saber que a gente tem um negócio grandioso na mão,
quando Robert Kiyosaki divide ali o quadrante do fluxo de caixa e ele coloca um dono de negócio como alguém que tem mais de 500 funcionários e também que ele não precisa estar dentro, e aí sim, eu como Diamante Elite, eu tenho mais de 600 pessoas na minha equipe, aí eu posso dizer para vocês que eu sou um dono de negócio. Mas quando é no sábado, todos na franquia já sabem que sábado pela manhã é o Wellington embalando o produto, passando fita em caixa, carregando caixa, entregando em van para mandar para o interior. Então, assim, pensar como empresário, sim. Saber que esse negócio vai proporcionar a gente dinheiro de empresário, de dono de negócio. E trabalhar hoje como empregado. Eu tenho hora para levantar, eu tenho hora para fazer as coisas na Rinode, eu tenho meta para bater. Quem colocou a meta? Eu coloquei a meta. Porque tem até um videozinho, um memezinho, né, do Agostinho, falando que ele é o empregador e o empregado, só que é ruim porque tem hora que ele quer demitir, mas ele não pode porque ele mesmo. E é mais ou menos isso. Sou eu, aí só que vem um lado bom, sou eu que coloco as minhas metas. Só empregado, você fazer esse negócio só com mentalidade de empregado também não vale. Porque vai ter uma hora que você, se você não enxergar o futuro, não ver que esse negócio pode te proporcionar realizar todos os teus sonhos, na primeira barreira você pode parar como um empregado e não se esforçar como deveria. Tá certo? Então, hoje eu trabalho como empregado ainda nesse negócio. O Diamante Elite, sim, eu trabalho muito. E gosto, porque, como a gente falou lá no relacionamento, é por pessoas, é pela minha equipe, mas com mentalidade de empresário. Não sei quando tiver ali um three star, um titã, como é que vai ser, tá certo? E mais uma vez, que dia é hoje? Cadê a galera que estava no início e a galera que chegou depois? Que dia é hoje? Mais uma vez, deixa eu ver se alguém coloca aqui a primeira resposta aqui do que a gente falou, que dia é hoje. Alguém lembra do que a gente conversou ali, falou na primeira resposta, que dia é hoje? Hoje é o dia que daqui a 5 anos você vai se orgulhar na sua vida. Hoje é o dia que você tomou a decisão, que daqui a 5 anos você vai lembrar, dia 21 de setembro, certo? E quando eu comecei nesse negócio, era um negócio novo, ainda é um negócio novo, e a gente quebrou muita cabeça mesmo. E, sem dúvida nenhuma, quando a gente quer fazer do nosso jeito, as coisas demoram. Não tem nada de errado errar, vamos dizer assim. Não tem nada de ruim errar. O problema é que leva tempo. A gente gasta mais tempo com fazendo do jeito que não é. E eu entendi uma coisa. Às vezes, durante na Rinode, a gente ouve as pessoas falando assim, só existe 3 jeitos de fazer esse negócio. Do jeito certo, do teu jeito e do jeito errado. E faz algum tempo que eu trouxe para minha vida que só existe 2 jeitos de fazer esse negócio. Do jeito certo e continuar tentando. Só existem esses 2 jeitos. Se a minha liderança diz que é desse jeito que eu vou fazer. Algumas características, sim, eu posso dizer que eu trouxe do quartel, mas 99% aqui na Rinode são coisas novas que eu estou vivendo, certo? E um desses principais erros é achar que só por ter entrado na Rinode vai ter sucesso. E quando eu entrei na Rinode há 4 anos, o que foi vendido para a gente é que Rinode era um negócio fácil, um negócio de ganhar dinheiro, que a gente só precisava colocar pessoas para ter sucesso. E, sinceramente, por muito tempo, por mais ou menos ali 1 ano e meio, a gente viveu essa confusão, vamos dizer assim, essa mentira
e que o nosso negócio era só de colocar pessoas. A gente vivia meio que uma pirâmide com produto. E aí, na hora que o recrutamento já não era o mesmo, algumas pessoas se olharam perdidas nesse negócio e pararam de fazer. Evandro Viana diz que provavelmente multinível e a Rinode seja o negócio mais desafiador que a gente faça na vida. Mais desafiador. Só que, sem dúvida nenhuma, é o negócio mais gratificante que a gente vai fazer também. Durante 21 anos de quartel, eu posso dizer para vocês que já fiz muito trabalho, algumas missões, e nada é tão mais gratificante e, sem dúvida nenhuma, desafiador do que estar aqui na frente falando com vocês, estar num palco, dando um treinamento e resolvendo o problema das pessoas. E a gente precisando se melhorar, se superar e, às vezes, até ser suporte, né, da liderança, dos nossos líderes, que a gente fala abaixo, né, da nossa equipe. Então, só entrar, provavelmente, entrar na Rinode seja a decisão mais fácil que você vai fazer, você permanecendo na Rinode. Depois de entrar na Rinode, provavelmente a outra decisão mais fácil seja sair, porque o normal é sair. Mas só que quem permanece, como a gente falou lá, na fila, a tua senha vai ser chamada. Não importa os problemas, não importa as vezes que a gente cair, a gente vai precisar se melhorar nesse caminho, mas a nossa senha vai ser chamada por Sandro, por Neto, por Jenison, por toda a nossa galera aí do DNA, Marcos, Peter, todo mundo que faz parte, faz esse negócio de forma grandiosa. Um outro erro que eu entendo também, porque por vir de família pobre no interior do Maranhão, a gente se limita em sonhar. A gente se limita em sonhar. E vem a nossa liderança e diz assim, cara, faz o teu quadro dos sonhos, faz o teu quadro dos sonhos. E até por não ter sonhos, algumas pessoas não fazem o quadro dos sonhos. Ou quando fazem, colocando algumas coisas pequenas, né? E Júlio Miranda até fala que a pior coisa que pode acontecer é um sonho pequeno se realizar. Porque a gente poderia ter sonhado grande, e esse sonho grande está acontecendo. E hoje, eu sonho, até falei no treinamento, eu sonho com uma Porsche. E a galera falou, tu sonha com uma Porsche agora? Eu digo, é. E aí, eu achando que eu estava abafando, né? E aí, depois do treinamento, a gente saiu para lanchar. E aí, a nossa líder duplo elite, Rosana Guimarães, me falou de um carro que eu nunca nem vi. Pense aí, eu achando que eu estava sonhando com um carro top, uma Porsche, é top, né, para mim. E aí, Rosana me falou de um Mustang, não sei de que, não sei da onde. E o filho dela, Gabriel, também me falou de um carro que, sinceramente, eu nunca tinha visto o nome e não me lembro do nome. Olha aí, ó, a Rosana botou Shelby Mustang. Rapaz, Mustang, quando eu era criança, era um cigarro. E a carteira do cigarro, rapaz, era a coisa mais valiosa que eu tinha de um Mustang, era essa carteira. E Gabriel também falou de um carro, minha líder, se puder me ajudar também, para vocês terem uma ideia do que é a mentalidade da gente. Minha líder Rosana, se puder, me ajuda, só para eu ver aqui qual era o carro de Gabriel. O que eu quero dizer isso para vocês? Um Bentley, olha, eu não sei nem chamar isso, um Bentley. Isso aí é coisa de dupla elite para cima. O Gabriel sabe porque ele está ali, é filho dela. Entendeu? E aí, o que acontece? Muita gente se limita. Well, tu vai andar de Porsche daqui a alguns anos? Não sei. Mas eu tenho certeza que no quartel eu não andaria. E outra, a alegria que arde no meu coração de ter a possibilidade de sonhar
me faz caminhar e de levantar todos os dias sorrindo por ter a certeza que isso pode acontecer. Ou não, mas no quartel eu sabia que não iria acontecer. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que você faz hoje, fazendo o que você faz hoje, além da Rinodê? Quem trabalha ainda no tradicional ou quem não está fazendo Rinodê? Se não for Rinodê, o que você vai fazer para realizar todos os teus sonhos? Porque o negócio Rinodê é para realizar sonhos. É para a gente sonhar aquele sonho mais alto. E todos os dias ir dormir pensando nisso e acordar disposto a ir para o campo para realizar esse sonho. Outro sonho que eu tenho é de aposentar os meus pais nesse negócio. Porque eu sei, e digo para todo mundo, que eu sei que os meus filhos vão colher os frutos da Rinodê, isso eu não tenho dúvida. Só que eu tenho senso de urgência de fazer esse negócio para que os meus pais também aproveitem. Então, quem não tem quadro de sonhos, faça o seu quadro de sonhos. E não se limite em coloque a melhor casa que você puder encontrar. A casa dos teus sonhos. Coloque o carro dos teus sonhos. Coloca quanto você quer ganhar. Eu confesso para vocês que na minha caminhada, eu até então, tem uma frase, né, que diz que só cabe no teu bolso aquilo que cabe na tua mente. Eu ainda não consegui me enxergar ganhando acima de 100, até 100 mil, eu já me vejo. Ainda não consegui passar 200 mil, mas eu vou trabalhar para isso. Mas 100 mil eu já consigo. Então, coloque no teu quadro do sonho você ganhando 100 mil por mês. Certo? Vamos lá, que eu acho que eu estou me estendendo muito. Outro problema desse negócio é não ter compromisso. Só que é muito maior, porque você não ter compromisso com o teu negócio, com os produtos da tua empresa, não usar os produtos da Rinodê, é incongruente. Não tem como. Eu não vejo a pessoa fazer Rinodê e não usar os produtos da Rinodê. Você tentar economizar para ser pobre, para continuar pobre. A gente tem um gel dental incrível, nosso ProWhite. Ele sai para a gente no valor de R$7. E eu já vi consultores que, por comprar uma pasta por R$2, acha que está economizando. Outra coisa, sabonete. Eu tô falando de produtos que se você... Eu não estou falando de qualidade, estou falando apenas dos valores por enquanto. Que se você for comparar com algum produto do supermercado, beleza. Só que a Rinodê até isso permite a gente, a partir do momento que a gente faz parte desse negócio, usar produtos que provavelmente eu nunca usaria como servidor público. Então, hoje, eu me permito a ter 4 perfumes, 5 perfumes. Mas tem gente que faz parte da Rinodê, eu espero que aqui não tenha nenhum, mas pessoas que fazem parte da Rinodê e que não usam outro perfume. Ah, olha, então eu ganhei de presente. Irmão, de boa, se eu ganhar de presente, primeiro é que provavelmente não é meu amigo, que todos os meus amigos sabem que eu faço Rinodê. Então ele não é doido me dar um perfume que não seja da Rinodê. Ou me dê um presente que seja cosmético. Então, provavelmente, se alguém ainda te presenteia com produtos de outra marca, é porque você está sendo um consultor 007. A pessoa não sabe que você faz parte da Rinodê. Outra coisa, não ter compromisso com o teu sistema de treinamento, teu sistema semanal. Não tem como ser um grande empresário se eu não estou nas apresentações, nas APNs. E aqui a gente começa a falar assim como empresário. Nós temos um negócio que durante 4 anos, eu garanto para vocês que durante 4 anos, fazendo um comparativo a uma faculdade, durante 4 anos você vai poder fazer esse negócio, ganhar dinheiro nessa caminhada, e no final de 4 anos você ter um negócio sólido, pelo menos como diamante.
e você não está toda segunda na PN, aqui em São Luís, todo sábado tem treinamento, e você não está todo sábado no treinamento, se tiver doendo, anota. Se tiver doendo, anota. Então, tenha compromisso com o seu negócio. Tenha compromisso com você, com o teu crescimento pessoal. Como diz o nosso líder aqui, Emanuel, sucesso não se persegue, sucesso se atrai pela pessoa melhor que você se torna. Wellington, mas essa frase não é do Emanuel, não. Não, é só o melhorzinho que ele colocou ali. Certo? Pessoa melhor que você se torna. Então, se você quer economizar por causa de um treinamento aqui, os treinamentos, por incrível que pareça, o treinamento custa R$10. Tem gente que não vai. Treinamento semanal. Certo? Tenha compromisso com suas metas. Wellington, eu nem tenho meta, está errado. Certo? Mas tenha compromisso com suas metas, tenha compromisso com aquilo que você está querendo, com os teus sonhos e principalmente com os teus motivos. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem motivo para fazer esse negócio. Todo mundo tem motivo. E se quem não tiver, Wellington, eu não tenho. Me fala que eu empresto pelo menos 4 do meu. Porque eu tenho motivo. Uma vez me perguntaram se eu tinha sonho. Eu disse, sonho? Eu tenho uma padaria todinha. Não é pouco, não, é muito. Se tem uma coisa que eu posso dizer que a Rinode me deu, foi a possibilidade de sonhar. Me devolveu. Na verdade, acho que ela me deu, porque eu acho que nem como criança eu sonhei tanto como agora. E não é ilusão, é sonho. Porque eu tenho um montão de parceiros que estão construindo esse sonho comigo. Tá certo? Um dos principais erros também é não se aconselhar com a linha ascendente. Entenda, e talvez esse seja o melhor exemplo. O nosso negócio é como um campo minado, que o nosso líder aqui, Neto Torres, já passou por esse campo minado, só que antes de passar, ele sujou o pé de cal. E passou, ele já sabia o caminho. Ele passou e deixou a marca de cal. O que eu vou fazer, Wellington? Como diria Júlio Miranda, eu vou colocar meu pezinho gordo em cada pegada de Neto para eu não explodir e vou fazer esse negócio. E outra coisa, se teu líder está dizendo para você fazer alguma coisa, faz, irmão. Pelo menos para você dizer para ele, ó, não te falei que não ia dar certo, mas faz. Mas eu te garanto uma coisa, faz muito tempo que eu estou tentando fazer algo que meu líder diz para ver se dá errado, só que eu ainda não consegui. Toda vez que ele diz fazer uma coisa dá certo, eu digo, rapaz, eu estou doido para chegar esse dia. Provavelmente não vai chegar, mas eu estou doido para chegar. Ele dizer, ué, faz isso aqui, ó, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Eu digo, rapaz, eu vou fazer, mas não vai dar certo. Faz, aí dá certo. Então, não aconselhar com a linha ascendente é pedir para errar, é pedir para não fazer esse negócio com a velocidade que tem que ser feito. Se teu líder está dizendo, rapaz, cara, pelo menos eu sou assim, o cara diz, dá com a cabeça aqui, eu só pergunto se é de lado ou se é de frente. E a gente já está me avisando aqui que deu horário, mas a gente está indo. Foi Emanuel que falou que podia demorar. E outra coisa que o pessoal faz muito é superestimar o curto prazo e subestimar o longo prazo. Quando a gente é apresentado esse negócio, e para muitas pessoas se falam de cruzeiro, se fala de Evoque, e o consultor entra todo empolgado, e em um ano não acontece o que ele quer, o que ele estava pensando em entrar, e ele sai do negócio. E acaba que a gente subestima o longo prazo. Às vezes, na Rinode, a gente perde noção de valor, do valor mesmo de uma renda mensal. É imaginável você, hoje, ter uma renda acima de R$100 mil no tradicional. Não tem, não existe nem juiz, nem desembargador.
pelos meios legais, não. E a gente quer alcançar isso em 2 anos, 3 anos. Eu costumo brincar que, se isso acontecer na minha vida, eu bater imperial com 80 anos, eu estou com 40 anos, eu bato imperial com 40 anos. Pronto. Aí, no dia seguinte, o Papai do Céu decide me levar. Foi na glória. O Wellington, lógico que eu aproveitei, né? Como triplo diamante, ganhando muito bem, aproveitei. Mas olha o que eu pude deixar para minha família, para os meus filhos. Uma renda, um negócio que gera 100 mil reais. Eu sei que por gerações ainda, eu, como vovô, vou ser lembrado de alguém que construiu esse negócio. Certo? Outro problema é focar no que não tem e no que não pode fazer. Tem gente que não faz esse negócio porque não tem um carro, ou diz que não faz esse negócio porque não tem um carro, porque não tem uma liderança, porque isso, por causa daquilo, e acaba de não enxerga o que ele tem na mão de ferramenta para fazer esse negócio. E acaba não fazendo por desculpas ou por algo que poderia estar lhe auxiliando. Porque eu, antes de ser diamante, eu era ouro e fazia a faculdade de Direito. Eu ia fazer o 7º período. Eu tranquei. Eu não tranquei a faculdade por causa da Rinodê. Eu fiz Rinodê para não voltar mais para a faculdade. Então, durante um período só, eu tranquei. Eu disse assim, cara, eu vou fazer esse negócio. Eu vou fazer esse negócio para não voltar mais para lá. E foi dito certo. Em 2 meses que eu foquei, eu saí de ouro, bati diamante. E hoje as pessoas perguntam assim, mas tu não pensa em voltar? Não penso em voltar. Eu me encontrei no negócio que eu queria, como empreender, e tantos e quantos hoje, não estou fazendo apologia a estudo, mas quantas pessoas da minha turma hoje que se formaram e estão desempregados, ou se estão trabalhando, não ganharam nem a metade do que eu já ganhei, apenas de bônus, fora as viagens e dinheiro de venda, mas não ganharam nem a metade do que eu já ganhei aqui na Rinodê. E a perspectiva que eu tenho no meu negócio e a perspectiva deles comparado nisso. Outra coisa, tem uma frase, né, que diz o seguinte, e até brinquei no treinamento, né, mas não me peçam para repetir, mas faça o melhor que você tem hoje, com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E muita gente dá desculpa por não fazer, e aqui na Rinodê a gente já encontrou deficientes visuais, físicos, que fazem esse negócio. A pergunta é, qual é a desculpa que você está dando para não fazer esse negócio? Porque não é não fazer a Rinodê por causa das condições que você tem, mas é fazer a Rinodê para mudar as condições que você tem hoje. Eu não sei vocês, mas eu não nasci de família rica. A minha mãe é professora, meu pai é pedreiro. E eu tomei a decisão de fazer esse negócio para que o ciclo de pobreza da minha família seja quebrado por mim, através desse negócio. Através desse negócio, a minha família passa a ser rica. Então, eu não posso me limitar com aquilo que eu não tenho, que é aquilo que eu não controlo. Agora, a decisão está na mão de cada um, está na sua mão de fazer esse negócio ou não. Wellington não sabe minha vida. Não sei. E existe um negócio chamado quociente de adversidade. Aquelas pessoas, os maiores líderes, as pessoas que mais venceram a adversidade, são aquelas pessoas que mais alcançaram o sucesso. Então, se você está reclamando do que você não tem, ou até aquilo que você não pode influenciar, não pode mudar nada, porque a gente tem a opção de convidar o maior número de pessoas para a PN, mas eu não tenho como garantir que essas pessoas estejam na PN. Eu controlo quantos planos eu apresento por semana, mas eu não tenho como controlar. Lógico que a gente vai melhorando a cada ano, mas eu não tenho como controlar quantas pessoas vão entrar no meu negócio. Só que eu tenho como controlar quantas pessoas eu vou levar essa oportunidade. Tá certo? Então, foque naquilo que você tem.
naquilo que você tem. É uma bicicleta, é um ônibus. Wellington, eu não faço esse negócio porque eu não tenho carro. É por isso que você tem que fazer esse negócio, é para você ter um carro. Tá certo? Já estou passando do horário. Se você realmente quer fazer algo, você encontrará um caminho, senão vai encontrar uma desculpa. E aqui, para finalizar, a gente falar um pouquinho das objeções que aparecem muito, né? Mas vai ser bem rápido aqui, eu garanto a vocês. Mas é só para vocês entenderem o seguinte também, que o que vai fazer com que as pessoas entrem nesse negócio não é a tua apresentação. Não existe plano tão bom que faça alguém que não quer entrar, entre. E não existe plano tão ruim que alguém que entenda esse negócio e queira entrar, faça com que ele não entre. Mas, lógico, durante a nossa caminhada, a gente vai aprendendo algumas coisas. E, sinceramente, muitas dessas objeções que estão aqui, hoje nem existe mais. A gente nem se permite, as pessoas também já ouviram falar de Rinodê. E sabe que Rinodê não é mais uma pirâmide, sabe que Rinodê é uma empresa séria. Então, essas objeções que até estão aqui nos slides, dificilmente você vai ouvir. Dificilmente você vai ouvir alguém dando essa objeção. E entenda, a objeção não é para você. Ela tem alguma dúvida ou ela que tem alguma trava, ou às vezes é o dinheiro, alguma coisa, e ela diz que ela não tem perfil, que é isso, que é aquilo. Tá certo? Então, não tenho tempo, não tenho dinheiro. Tudo isso com o tempo, você vai tendo habilidades para quebrar essas objeções. Mas muito dessas objeções é justamente por isso que você tem que fazer esse negócio. Olha, então, eu não tenho tempo. Justamente por isso que você tem que fazer esse negócio. E perguntar assim, cara, a tua única objeção é que você não tem tempo? Então pronto. Se eu te mostrar que dá para fazer com o tempo que você tem, você trabalha, faz comigo? Faço. Então pronto. Ah, Wellington, é dinheiro também. São só essas duas? Tempo e dinheiro? Ah, Wellington, só dinheiro. Cara, e se eu te mostrar e se o dinheiro não fosse problema, você fecharia comigo? A gente começaria a trabalhar junto? Sim, então pronto. Vamos fechar e eu te mostro como é que a gente consegue esse dinheiro. Pronto, fechou. Certo? Ah, é pirâmide, como eu já falei para vocês, né? E assim, como militar, eu coloco logo a questão de pirâmide ser crime. Cara, tu sabe que eu sou militar, tu acha mesmo que eu ia relacionar o meu nome de militar como uma coisa que é crime? Aí a pessoa, não, não sei o que, entendeu? Ah, esse negócio é pirâmide, é colocar pessoas. Cara, mas se eu abrisse uma loja de automóveis hoje, uma loja nova, eu não teria que contratar pessoas para vender? E a loja é pirâmide? Não, certo? Ah, quando você está ganhando nesse negócio? As pessoas, tu já está ganhando dinheiro? Talvez para quem é novo, né? Só que todo negócio que é grande começou pequeno. E a pessoa, você pode dizer, cara, tu começou a tua empresa. Nos primeiros meses, tu já ganhou dinheiro ou tu passou 2, 3 anos para tentar recuperar o investimento que tu fez? E aí trazer a pessoa para a realidade. Ah, é vendas. Por que você gosta de vendas? Odeio. Pronto, esse negócio é para você. Ah, amo vendas. Pronto, esse negócio também é para você. Certo? Não tenho tempo, por isso que você deve fazer esse negócio. Ah, eu tenho um amigo meu que entrou nesse negócio e não deu certo. Beleza. Cara, tu tem algum ídolo no futebol? O cara disse, não, tem Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, beleza. Tu admira ele porque ele deu certo ou porque ele deu errado no futebol? Não, porque ele deu certo. Então, por que que no outro ramo, tu leva em consideração alguém que deu certo e aqui na Rinodê tu quer levar em consideração alguém que deu errado? Por que tu não leva em consideração a gente que está dando certo no negócio? Certo? Ah, não tem habilidades. Como eu sou militar, ou seja, não tem nada a ver militar com Rinodê, com perfume, maquiagem, eu já quebro essa objeção. Só que a gente tem um modelo, um sistema, né, que ajuda a gente a desenvolver as nossas habilidades.
Ah, isso não vai saturar. Isso aqui a gente ouvia muito. Não sei, sinceramente, nunca mais ouvi. Mas como é que alguma coisa pode saturar? Fala aí, o que que já saturou? Não tem nada, não tem nenhuma empresa que saturou. Não existe. Olha, tem a Kodak. Não, não saturou. Ela foi engolida pela tecnologia, certo? Gente, se a gente levar em consideração empresas de colchão, de geladeira, que a gente compra uma a cada 10 anos, 15 anos, e por que que essas empresas nunca saturaram? Saturar é alguém ter comprado tudo e não vender mais para ninguém, não tem mais ninguém que possa comprar. Não existe isso. Imagina os nossos produtos que todo mês acaba e todo ano nasce gente. São pessoas novas consumindo os nossos produtos, certo? Tal pessoa já entrou na Rinode, eu já falei. É uma empresa séria, a Rinode já comprovou isso, e hoje a gente tem a chancela, né, da KPMG, que é uma empresa de auditoria, né, que já validou tudo aquilo que a Rinode diz que paga e ela paga. E nós já falamos sobre pirâmide também. E tem um vídeo, né, mas já para adiantar, justamente, eu vou até passar aqui, mas e aqui eu já começo a finalizar a minha apresentação, o vídeo. Fala muito bem daqueles períodos, dos períodos que não serão tão bons, mas que a gente plantando, continuando fazendo, a gente pode descansar nas mãos de Deus. Eu não estou falando de religião, mas descansar sabendo que a gente está no caminho certo, plantando e a colheita vai ser certa. Se eu estou plantando bem, se eu estou fazendo o meu trabalho com honestidade, com caráter, ajudando pessoas, como a gente falou, eu tenho certeza que a colheita vai vir. Os problemas aparecerão, eu volto a repetir, e tudo isso que acontece é que para que torne a gente mais forte e merecedor daquilo que está por vir. Eu costumo contar uma história o seguinte, que a gente se preparou, né? Eu formei um grupo de alpinismo e a gente comprou material, treinou, contratou professor e tudo. E no dia da escalada tinha toda a imprensa, tudinho. E aí vem o meu amigo Neto Torres, rico, com um helicóptero e apanha, né? Pega a galera lá no embaixo e leva lá para o topo. Me diga aí, qual a alegria nisso? De todo o treinamento, de ter subido de helicóptero. Então, entenda uma coisa, não é só chegar no topo, é todo o processo, é todo caminhar, é todo subir. É isso que vai dar valor à nossa caminhada, à nossa vitória. Tá certo? E aqui eu encerro o meu treinamento, deixando essa mensagem para vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo convite, Neto, Emanuel de Jesus, Rosana Guimarães e Irmã Nilde.